A Meta, a dona do Instagram e do Facebook, fechou um acordo bilionário para encerrar um processo em que a empresa é acusada de viciar de propósito crianças e adolescentes. Confira. O acordo encerra um julgamento federal na Califórnia. Serão pagos 16 bilhões e 700 milhões de dólares a estados americanos em um processo que acusa a empresa de incentivar a dependência de adolescentes das redes sociais. Mas o valor pode aumentar se outras Big Techs também aderirem. A dona do Instagram e Facebook ainda terá que impor limites diários de uso para crianças, restrições de uso durante a noite e reforço de medidas para impedir que crianças acessem conteúdo com restrição de idade. O acordo vem depois de derrotas da Meta em outras ações. Em março, um júri do Novo México concluiu que a empresa havia enganado consumidores sobre a segurança de suas plataformas. No mesmo mês, houve o primeiro julgamento de uma pessoa individualmente contra a Meta e o Google por dependência de redes sociais. Um júri de Los Angeles concluiu que as empresas foram responsáveis por causar depressão e ansiedade à autora da ação. Países de todo o mundo estão limitando o uso de redes sociais por jovens. No ano passado, a Austrália proibiu que menores de 16 anos acessem redes sociais. Dinamarca, França, Alemanha, Índia, Indonésia e Malásia, entre outros, implementaram regras semelhantes. No mês passado, a União Europeia deu o primeiro passo em direção à sua própria proibição, que seria a mais abrangente do mundo. Davi, algumas das medidas com as quais a Meta concordou são realmente... Você é um especialista na sessão, por favor, você me corrija, nunca vistas antes. Eles estão concordando, por exemplo, que adolescentes vão ser limitados a permanecer numa plataforma por apenas 2 horas por dia. Toda vez que um usuário abaixo de 18 anos no Instagram, no Facebook, tiver mais de 15 minutos consecutivos usando a plataforma, vai receber um aviso na tela. E em terceiro, vão ser removidos determinadas ferramentas que psicólogos fazem a conexão disso com comparações sociais negativas. Isso é possível? Vai funcionar? Olha, William, esse é o grande desafio, né? O Mark Zuckerberg, quando ele perdeu esse caso, né, fez o acordo, ele deu essas diretrizes sem dar muito detalhe. É claro que fica muito mais fácil prometer e muito mais difícil implementar isso no próprio design da plataforma. Que é possível, é possível. Agora, a gente precisa entender como que isso vai ser feito e com quais diretrizes isso vai ser aplicado, porque uma das questões, por exemplo, aqui no Brasil, através do ECA Digital, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente no âmbito digital, pede é que toda conta de adolescente ou criança tenha uma conta dos pais ou do responsável ligado, por exemplo. Então, isso é possível. Agora, isso fere na cerne do modelo de negócio do Facebook, né? Que era o quê? Era ter os seus usuários engajando e produzindo dados para que justamente eles pudessem virar alvos de anúncio, né? De anunciantes. E isso é uma das grandes questões desse julgamento. Então, assim, ele vai ter que parar de usar crianças e adolescentes como alvos de comerciantes que estão ali na plataforma. Então, isso é possível desde que equilibre ali um pouco o próprio algoritmo da plataforma. Esse é um aspecto relevante desse acordo de hoje, muito relevante, que tem a ver diretamente com o usuário. Agora, há outro, eu queria ouvi-lo sobre isso, Lorival, que me parece ainda de maior repercussão, que é o que isso vai significar do ponto de vista regulatório ao redor do mundo, não só dos Estados Unidos. A gente está vendo nascer, né, o resultado de uma disputa judicial que a Meta não quis que se prolongasse, né, e os desdobramentos ainda são difíceis de medir, mas em primeiro lugar, vamos deixar claro, é um passo importante diante da quase total falta de regulação ou total falta de regulação que há nos Estados Unidos hoje. Então foi preciso o que eles chamam de uma litigação, né, de uma disputa judicial e é normal na cultura americana resolver as coisas dessa forma.
Agora, existem vários pontos de atenção aí. Por exemplo, os pais ou responsáveis podem desativar uma parte desses limites. Como pai que convive com outros pais, isso me preocupa muito, porque eu vejo pais muito condescendentes nessa questão, porque as redes sociais acabam sendo uma forma de ocupar os filhos ou de distrair os filhos e facilitar, entre aspas, o trabalho dos pais, né, que podem, então, também mexer nas suas redes sociais, nos seus celulares, ou trabalhar, ou se divertir, ou beber, ou fazer outras coisas, e não dar atenção aos seus filhos. Então, essa é uma fragilidade muito grande no acordo. A Meta, obviamente, estudou muito e já chegou pronta com essa solução, depois de estudar algo que seria possível para ela fazer. Mas existe um outro ponto de atenção também. São 18 bilhões só se YouTube, Snapchat e TikTok aderirem. Se não, são 12,7 bilhões, 70% só. Isso se aplica também à evolução dos compromissos, porque se os concorrentes aderirem, aí a Meta se compromete a passar o horário de banimento, né, das redes sociais para menores de idade, em vez de meia-noite às 6, que é o compromisso de hoje, para 10 até às 7. E também essas 2 horas cairiam para 1 hora por dia, o que seria bastante interessante. Só que o que acontece? Apenas 1% do modelo de negócios da Meta depende dos menores de idade. Já no caso de YouTube, TikTok principalmente e Snapchat também, que aliás a líder desse movimento que permitiu essa disputa judicial, o filho dela se suicidou por causa do Snapchat. Essas plataformas dependem muito mais dos adolescentes do que a Meta. Então veja que a Meta deu um checkmate nos concorrentes. E por que tudo isso é preocupante? Porque demonstra o quanto é uma questão de competição de mercado, né? Tem 2 pontos. Tem esse ponto que você está ressaltando agora ao final da sua intervenção, que é a competição de mercado. Os modelos de negócio levam aos comportamentos dos algoritmos. Isso é um fato conhecido, é quase um dogma. Agora, tem um outro ponto que eu queria ouvi-lo agora, Davi. A gente vê o resultado de uma decisão judicial, que a empresa afetada fez questão de, olha, vamos passar logo por isso, porque a gente tem a perder mais ainda. Qual é o grau de pressão social que levou a uma decisão judicial dessas? Olha, o que levou a essa decisão chegar nessa questão sem precedentes foi que, antes, a Meta ela sempre era processada devido ao conteúdo que circulava nas plataformas. Nos Estados Unidos, a gente tem aqui uma lei chamada 600 e 230 que protege a plataforma de quem publica o conteúdo. Ou seja, se um conteúdo é publicado por terceiros, o terceiro que é o responsável por esse conteúdo, né? Só que agora o processo aqui é sobre a funcionalidade e a operacionalização do algoritmo por trás das plataformas, ou seja, como que a plataforma ela é arquitetada para gerar todas as questões de saúde mental, né? Como depressão, suicídio, enfim. E daí, quem que saiu para fazer essas denúncias, né? Porque tudo que acontece através de um algoritmo é protegido por segredos de negócio, segredos de patente. Saiu dali um gerente de segurança, principalmente da área de proteção e cuidado, que conhecia como ninguém como que o algoritmo funcionava. O nome dele é Arturo Bejar. E ele foi o denunciante principal desse caso. Então, o Mark Zuckerberg, como ele já fez no passado, como, por exemplo, quando a Frances Haugen fez um depoimento perante ao Senado americano, fazendo algumas denúncias, o Mark Zuckerberg falou, ela é só uma gerente de produto, ela não entende a engenharia do algoritmo, então ela não pode falar isso com firmeza. Agora, o Arturo é um gerente justamente da área de proteção e cuidado. Então, ele falou questões e provou com questões que era irrefutável. Por isso que o Mark Zuckerberg não quis prolongar muito, porque ele sabia que ele ia perder, e essa multa, que só para o Facebook seria 12 bilhões, poderia chegar a 200 bilhões de dólares.
E é a primeira vez que a gente vê uma multa chegando aí nos bilhões. Antes ficava ali nos milhões, onde que não feria muito o bolso do Mark Zuckerberg. Com 12 bilhões, já se pode falar que feriu bastante. E agora isso mostra um precedente, ou seja, mostrou que realmente a plataforma, ela não só desenvolveu um produto que causava danos, mas como eles sabiam e que foi projetada justamente para causar danos e nada foi feito. Isso vai gerar, com certeza, outros tipos de processo em que a materialidade da prova já foi comprovada aqui nesse julgamento. E isso vai abrir não só nos Estados Unidos esse precedente, mas em outros países que vão se acelerar para fazer a proteção, se não dos seus cidadãos de uma forma geral, mas das suas crianças e dos adolescentes. Por exemplo, no Brasil, mais de 80% da população no Instagram é de adolescentes e adultos jovens, ali no seu até os seus 25%, dos 25 anos, desculpa. Então, é um mercado que, pelo menos para o Brasil, é extremamente importante. Então, um tipo de acordo como esse é uma admissão de culpa e que todos os países que estejam, né, todos os legisladores que estejam assistindo isso, devem sim se preocupar e correr para os seus meios legislatórios para justamente fazer as regulações para proteger os seus cidadãos. Esse é exatamente o ponto, Davi. Eu sou grato por você trazer isso aqui. Isso vai reforçar claramente. Intervenções, eu estou usando talvez a palavra errada, mas impulsos por parte de autoridades regulatórias, estados contra as plataformas. Sem dúvida, porque o restante do mundo é muito mais rigoroso nessa questão do que os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos, essa questão toda é regida por uma legislação de 1996, o Ato das Telecomunicações, que assegura aquilo que o Davi estava explicando na primeira intervenção dele, né? Que há uma neutralidade das redes e quem é responsável pelo conteúdo é quem publica. E está havendo um deslocamento da interpretação disso. As redes estão sendo responsabilizadas porque ficou provado que elas conscientemente estão viciando, criando dependência nas pessoas em geral e nos menores de idade em particular. A União Europeia já está trabalhando uma legislação bastante rigorosa, ela já criou uma regulamentação para as plataformas digitais de maneira geral, mas agora focando nesses aspectos, desses mecanismos que geram o vício, como o scroll contínuo, né? Não tem fim, você vai andando a tela sem fim. O autoplay, você não apertou play e um vídeo começa a passar. E a contagem de likes, né? A contagem de likes, que agora vai ser restringida para os menores de idade nas plataformas da Meta. Enfim, uma série de instrumentos que eles usam para viciar as pessoas, né? Então, acho que sim, na União Europeia, talvez na Ásia, aqui nas Américas também, na América Latina, serão dados passos com base nessas evidências que foram aceitas pela justiça americana.